Queridos irmãos, bom dia para todos. Feliz Dia dos Pais para nós, pais, avós. Da minha casa, quando a gente se reúne para almoçar, com 12, 14, 15 pessoas, eu já estou perdendo a conta aqui, as crianças estão lá e elas têm o ritmo delas, e hoje as crianças estão aqui enquanto nós vamos também nos alimentar da palavra do Senhor. Então nós vamos tentar e vamos conseguir juntos aqui com as crianças ouvirmos e recebermos a palavra de Deus nessa manhã de festa em nossa igreja, de festa nas nossas famílias, pelo Dia dos Pais. Eu quero trazer uma palavra à igreja de um modo geral, mas também uma palavra específica para os homens. Não vou levar mais do que 60, 90 minutos, vai ser tranquilo. Vocês estão achando que é brincadeira. Ok, Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso de número 25. Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. A palavra do Senhor assim nos diz sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ele não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, nós pedimos nesse momento, nesse dia, nessa manhã de festa, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor tem sempre verdades preciosas que nós precisamos, que a nossa alma precisa, Senhor, a nos comunicar por meio da Sua palavra. E é o que lhe pedimos agora, que graciosa e bondosamente o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é 11 de agosto, além de ser Dia dos Pais, é também dia de encerramento da Olimpíada em Paris, Paris 2024. E o glamour todo de Paris, na verdade, deu lugar a uma situação escandalosa que acompanhou essa Olimpíada, desde a sua abertura, um grande desrespeito com 1/3 da população mundial, cerca de 2,5 bilhões de moradores nesse planeta que se identificam como cristãos. Depois de terem se apropriado do arco-íris, agora chegou a vez também de se apropriarem da ceia do Senhor. E aquela imagem de 13 homens e uma ceia deu lugar a um teatro horroroso, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, nem fazer mais nenhum comentário adicional em consideração ao público infantil que está presente aqui. Mas você, que é jovem adulto, sabe do que eu estou falando. Um grande desrespeito dos organizadores e um desrespeito incoerente, porque quando a nossa brasileirinha lá no skate, ela conquistou a sua segunda medalha em Olimpíadas, uma adolescente, e ela, com sinais de libras, ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela tomou um puxão de orelha por causa de uma manifestação religiosa da parte dela, uma completa incoerência da parte dos organizadores. Mas eu cito essa Olimpíada como um exemplo de como o nosso mundo, e você sabe muito bem disso, você está vivendo isso na pele, como o nosso mundo está caminhando cada vez mais na contramão da fé cristã.
num claro movimento anticristão na nossa sociedade. E dos aspectos que vai assim bate de choque, que se choca com a nossa fé, tem sido a questão do conceito, da visão de masculinidade e feminilidade na nossa sociedade, em contraste com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Evangelho de Mateus, que nós lemos agora, no primeiro capítulo, relatando aqui o nascimento de Jesus, como Messias, que foi prometido por Deus e era esperado pelo povo judeu, nesse relato do nascimento virginal de Jesus, há aqui um protagonismo que muitas vezes fica em segundo plano. Em primeiro plano, geralmente, vem a pessoa de Jesus, a pessoa de Maria, mas a pessoa de José, muito raramente a gente vê menção e uma lupa, né, um olhar mais atento para a vida dele e o que ele fez nesses dias surpreendentes, naqueles acontecimentos surpreendentes que tiveram lugar no nascimento de Jesus. No capítulo 1, no capítulo 2 de Mateus, José é apresentado a nós como um homem abençoado por Deus, um homem com traços de masculinidade bíblica. Na verdade, eu diria que um homem com traços de paternidade bíblica, e é por isso que nós estamos fazendo menção a ele nessa manhã. José, eu quero tomar como um exemplo aqui de um pai homem que só o Evangelho pode produzir. E é algo que está muito em falta em nosso mundo. Que tipo de pai é esse? Serve qualquer um como referência aqui. Nós queremos falar do pai que é bênção para os filhos, o pai produzido pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero destacar aqui alguns traços, então, dessa paternidade, masculinidade de José, que sirva de exemplo para mim, que sirva de inspiração para mim, para você, e não apenas como um ideal moral cristão a ser alcançado, mas que você se lembre que é o Evangelho que faz isso. É a obra de Cristo, desse mesmo bebê que ele teve que se responsabilizar aqui naquele momento, é Jesus, com seu Evangelho, quem produz homens e pais desse calibre e dessa natureza. Em primeiro lugar, o pai produzido pelo Evangelho, o pai que é bênção, é um homem justo. No verso de número 19, o texto bíblico nos diz, no capítulo 1, relendo aqui, mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que é um homem justo, meus irmãos? Um homem justo é alguém que ama a Deus e que procura viver de acordo com a palavra de Deus. José era uma pessoa assim. Ele vivia, o seu foco, o seu objetivo era agradar a Deus em primeiro lugar, servir a Deus, servir a sua família, e ele se colocava não como centro da sua vida, ele não era, tudo não tinha que girar em torno dele, mas ele tinha consciência de que tinha que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso fica evidente todas as vezes que a Bíblia fala de José no Novo Testamento. E ele era um homem justo, que procurava fazer a vontade de Deus, mas ele tinha uma característica muito especial, que o homem justo, produzido pelo Evangelho, tem. Nós sabemos que não somos justos por nascimento. Nós sabemos que não somos íntegros por nascimento. Nós sabemos que isso é obra do Evangelho no nosso coração, e por isso a gente passa a ter um olhar misericordioso para com o próximo. E ele teve essa atitude em relação à sua noiva. Naquela época, a noiva já era considerada casamento. Não morava junto, não tinha relacionamento sexual, mas já era considerado casado. Tanto que se fosse romper o noivado, era por meio do divórcio. E ele então toma conhecimento que a sua noiva está grávida. E ele então não quer fazer um escândalo, ele não quer prejudicar a sua noiva. Ele a amava e era um homem misericordioso. Porque se ele fizesse um escândalo, de acordo com a lei judaica, ela poderia ser morta, experimentar a pena de morte. Então ele se vale de uma prerrogativa da lei, em Deuteronômio 24, versículo 1, que diz que um homem poderia se divorciar da sua esposa se ele achasse, ou da sua noiva, se ele achasse algo inconveniente
por parte da sua esposa. Então ele resolve se divorciar dela de modo sigiloso, para não expô-la publicamente, para não prejudicá-la. Agora, um homem justo é uma curiosidade, até uma contradição até certo ponto, porque a Bíblia diz que não há justo um sequer. Ninguém nasce justo, como eu disse há pouco. É somente pela fé na misericórdia de Deus é que homens pecadores, e mulheres também, são transformados em homens justos aos olhos de Deus. E Deus não é misericordioso assim, gratuitamente. A misericórdia de Deus custa caro, irmãos. Esse é um conceito que nós precisamos nos lembrar. E eu vou repetir, a misericórdia de Deus custa caro. Ela não é gratuita. É preciso pagar por ela. E nenhum de nós pode pagar por ela. Por isso que Jesus foi enviado a esse mundo, para expiar a nossa culpa, para que Deus pudesse ser misericordioso conosco. Jesus teve que pagar um alto preço, preço de sangue. E com o seu preço, então, a misericórdia, com o seu preço pago, com a sua própria vida, a misericórdia de Deus pôde ser oferecida a todos os homens, e aqueles que creem são, então, perdoados. Aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, com o coração doído pela sua pecaminosidade diante de Deus, recebem o perdão dos seus pecados e são feitos justos. E antes ele amava o pecado, agora ele passa a amar a Deus. E antes ele era inimigo de Deus, agora ele passa a ser amigo de Deus. Ainda que sejamos imperfeitos nessa vida até a vinda de Cristo, até a morte, mas nós já passamos a ser novas criaturas. E José era um homem dessa natureza. Meus queridos, que bênção é para os filhos, quando o pai é um pai justo, justificado, perdoado dos seus pecados, uma nova criatura que ama a Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus. Que exemplo positivo isso traz para os filhos, que inspiração abençoadora isso traz para os filhos quando os pais amam a Deus, adoram a Deus e servem a Deus. Uma pesquisa feita por um instituto suíço há cerca de 20 anos, identificou que se o pai não vai à igreja, mesmo que a mãe seja fiel na sua dedicação ao Senhor, frequentando assiduamente uma igreja, se o pai não vai à igreja, apenas uma criança em 50 terão a chance de se tornar um adorador regular quando se tornar um adulto. Mas olha que curioso, se nessa mesma pesquisa, se o pai vai regularmente à igreja, seja qual for a prática da mãe, se ela é regular também, se ela é inconstante ou se ela nem pratica, mas se o pai vai regularmente à igreja, de 66% a 75% dos filhos se tornarão frequentadores da igreja. A conclusão dessa pesquisa é que não é possível manter as crianças na igreja quando elas crescem, se primeiro os pais não estiverem presentes na igreja. Quando o pai é ausente, ou quando o pai é passivo, a família murcha espiritualmente e a habilidade de passar o bastão da fé para a próxima geração é grandemente enfraquecida. E a conclusão, então, desse estudo diz que a paternidade é vital para a criação dos filhos e, portanto, para a salvação dos nossos filhos também. Se você quiser ter acesso a essa pesquisa, você vai encontrar no livro de William Farley, intitulado A Criação de Filhos no Poder do Evangelho. Pai querido, você pode ser considerado um homem justo como José? Não perfeito, não sem pecados, não é isso, mas uma nova criatura que já confessou os seus pecados a Jesus e já entregou a sua vida a Ele. Se você já fez isso, se você é um pai justo aos olhos de Deus, não pela sua justiça própria, mas graças à justiça de Jesus, que bênção para a sua família. Que bênção, meu irmão, que você pode ser considerado assim, porque certamente ler a Bíblia e orar para você vai ser um prazer, e seus filhos vão ver você fazendo isso, e vão querer seguir o seu exemplo quando crescerem.
Se você, como uma nova criatura, ama Jesus, você tem prazer em estar aqui nas manhãs de domingo e também nas noites, nos nossos cultos vespertinos, e seus filhos vão ver isso e vão aprender isso. Meus irmãos, eu pessoalmente, como pastor dessa igreja, o nosso conselho tem uma grande preocupação com o não hábito das nossas crianças de virem aos cultos vespertinos, boa parte delas. Muitas crianças aqui agora, e a quantidade ou a presença delas à noite não é a mesma. Elas estão sendo condicionadas a não virem à casa do Senhor. Cuidado com isso, pai. Você é responsável espiritualmente pelo exemplo que você está dando, mas eu tenho certeza que se você é um homem justo, você tem prazer nas coisas de Deus. Você tem um coração agradecido, porque você está aprendendo a ser cada vez mais esse homem justo. Nós somos justificados definitivamente, mas vamos aprendendo a ser essa nova criatura à medida que passa. Nos relacionamentos familiares, você está sendo transformado. Deus está mudando a sua postura, a sua conduta dentro de casa. É assim que Deus faz com o homem justo. E não apenas no sentido de obedecer à palavra, mas de ser também misericordioso nos relacionamentos com a esposa, com os filhos, porque isso é obedecer à palavra de Deus. Ser justo no ambiente profissional, na igreja, assim é o pai produzido pelo Evangelho, ele é um homem justo. Mas o pai produzido pelo Evangelho, e ele é bênção para a sua casa, ele é bênção para os seus filhos, ele é líder na sua casa. No verso de número 24, o texto que lemos diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José pôs o nome daquele bebê de Jesus. Guarde isso. Meus queridos, o cristianismo é uma religião patriarcal, para desespero da agenda progressista dos nossos dias. Somos uma religião patriarcal, porque Deus se apresenta como pai. Deus também é mãe. Porque Deus não é homem, Deus não é mulher, mas a figura de autoridade e de liderança que melhor representa Deus é a do Pai. E Deus se apresenta como tal. A ideia aqui, meus queridos, é que o cristianismo gira em torno do pai e da família, não em torno da mãe, não em torno dos filhos, mas em torno do pai. E nós podemos perceber, para todo lado que olhamos, que esse patriarcado saudável, não opressivo, não machista, mas o patriarcado bíblico, da masculinidade bíblica, está em baixa nos nossos dias. Nos Estados Unidos, um levantamento feito na igreja evangélica indica que para cada homem presente na igreja há 2 mulheres. Ou seja, o dobro de mulheres frequentam as igrejas do que o número de homens. Em alguns segmentos evangélicos lá na América, chega a ser na proporção de 1 para 4. Para cada homem que se interessa pela igreja, 4 mulheres se interessam, um número muito superior. E o problema disso, meus queridos, é que quando os homens abandonam a igreja, quando os homens abandonam o lar, é sinal de que as coisas vão mal. E a tendência nos nossos dias, nas igrejas e nas famílias, é que as mulheres liderem, e não mais os homens. E sabe o que acontece quando essa tendência vai crescendo na nossa sociedade? Parece libertário, parece ser uma coisa muito boa, mas é um fardo que é colocado sobre as mulheres a mais, adicional, e os homens desertam, abdicam, se omitem das suas responsabilidades. E quando os homens renunciam à sua liderança, os filhos sofrem. Felizmente, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, quando ele é bem compreendido, quando ele é aceito, quando ele vem ao nosso coração, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa mentalidade, ele muda as nossas disposições interiores. O Evangelho nos instrui e nos capacita a sermos líderes nas nossas famílias e nas nossas igrejas. Nesse livro que eu mencionei há pouco, nós temos a informação importante de que em toda a Escritura, os homens são apresentados, em toda a Bíblia, os homens são apresentados como os pais e as mulheres como as assistentes dos pais, aquelas que ajudam
os pais na sua responsabilidade. Criar filhos é uma missão muito difícil, todos nós sabemos disso. E muito mais árduo é fazer isso sozinho. Por isso Deus idealizou uma dupla, um homem e uma mulher. E numa família onde há um pai e uma mãe, o pai é o principal, responsável para prestar contas a Deus pela sua família. E a mamãe está ali para ajudá-lo. O que acontece nos nossos dias hoje, meus irmãos, é que os pais são como mães assistentes, muitas vezes. Mamãe é o pai principal e o papai é o seu assistente. Um exemplo, quando é necessário confrontar o filho pelo seu comportamento inadequado. Mãe e pai estão em casa. Quem é que assume essa responsabilidade? Deveria ser o pai. Ele é o responsável pela disciplina e pela autoridade na sua casa. Nós temos também registro, meus irmãos, de que desde a Reforma Protestante até cerca de do começo do século XIX, por volta de 1830, vários manuais foram escritos para orientar os pais, orientar como criar filhos. E sabe qual era o público-alvo desses manuais? Não eram as mulheres, eram os homens. Mas isso foi mudando daí por diante. E o que mudou? Por que os manuais de criação de filhos deixaram de visar os homens e passaram a visar as mulheres? Porque a palavra de Deus, nos últimos 200 anos, vem deixando cada vez mais de ser a regra de fé e prática na sociedade ocidental. Pelo contrário, a herança judaico-cristã está sendo descartada, jogada no lixo pela nossa sociedade, e essa Olimpíada é um exemplo exatamente disso, do desprezo à herança judaico-cristã do Antigo e do Novo Testamento, que erigiu a sociedade ocidental como nós a conhecíamos. A Bíblia deixou de ter o seu valor, meus queridos. No Éden, Adão, quando recebeu de Deus a autoridade para dominar sobre toda a criação, como evidência dessa sua autoridade, Deus sabe o que Deus disse para ele: Adão, vá dar nome aos animais. Pode ser uma coisa que passa despercebido para nós, mas dar nome significa alguém que tem autoridade sobre aquela pessoa. E foi isso o que José, como chefe de família, foi incumbido de fazer, dar nome ao seu filho. Ele foi instruído pelo anjo, não que uma mulher não possa sugerir nome. Meu nome mesmo, quem escolheu foi meu irmão mais velho. Não foi meu pai nem minha mãe. Mas nós estamos falando aqui da cultura oriental e do princípio da autoridade, né, que o pai tem sobre a sua família. E isso fica então evidente na vida de José. Além dele definir o nome do seu filho, nós vamos ver José liderando a sua casa. Ele acolhe a sua esposa por orientação do anjo. Ela não era uma adúltera, então ele a acolhe, ele conduz a sua família. Aqueles primeiros anos, não foi apenas uma viagem, foram várias viagens que José esteve liderando e protegendo e provendo para a sua família. Ele saiu de Nazaré, da Galileia, foi para Belém da Judéia. Dali de Belém da Judéia eles foram para o Egito, e do Egito voltaram depois novamente para Israel, e de novo indo terminar essa viagem onde ela começou lá em Nazaré, na Galileia. Veja que homem líder, discreto, mas ele cuidou, ele protegeu, ele proveu, ele liderou a sua família. Pais feitos pelo Evangelho sabemos que temos uma autoridade, uma liderança a desempenhar na nossa casa. A gente nem se omite, nem deserta, e a gente nem abusa dessa autoridade, mas nós a utilizamos com a finalidade que Deus atribuiu a essa autoridade. Deus dá autoridade ao homem como líder para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos, para cuidar, para proteger, para prover, para liderar a sua casa. Homens do Evangelho, homens feitos pelo Evangelho, são líderes. E eu não quero aqui usar de chavões, mas são corajosos, têm iniciativa, demonstram amor sacrificial. Isso é uma masculinidade piedosa, não no sentido de ter pena, mas no sentido de temor a Deus, de atender às orientações da palavra de Deus. Isso sim é masculinidade. Líderes que servem, músculos não definem masculinidade. Habilidades atléticas olímpicas não definem masculinidade. Stuart Scott,
que escreveu num livro publicado por John MacArthur, chamado Pense Biblicamente, ele diz que no fim das contas o que importa não é o que aparece por fora do homem, mas o que está lá dentro. É isso que define a masculinidade bíblica. Quando cada vez menos famílias têm o pai em casa, quando cada vez mais famílias têm pais que não lideram, o Evangelho é a solução para o nosso mundo decadente, meus queridos. É a solução para mim, para você, como homem, como pai, como líder na sua casa. Pais, nesse mundo de hoje, onde os homens batem nas mulheres no ringue de boxe e recebem medalhas por isso, seu filho está olhando para você, para aprender sobre virilidade, sobre masculinidade, está olhando para nós. E até suas filhas, até nossas filhas serão cada vez mais femininas no que diz quanto ao respeito, quanto a serem auxiliadoras, quanto a serem submissas quando virem em mim, virem em você, masculinidade segundo Deus. E quanto mais íntimos nós formos de Jesus, mais potente será a nossa masculinidade, pelo critério da masculinidade interior. Então eu preciso perguntar para você, homem de verdade, homem do Evangelho, você crê que homens de verdade são fruto do Evangelho? E é isso que você acredita, é isso que você tem buscado para a sua vida? E aqui vai uma palavra para as esposas. Esposas, incentive a liderança do seu marido. Se a esposa assume a liderança no lugar dele, ela está se sobrecarregando, prestando um desserviço ao casamento, aos filhos, à família, à igreja e à sociedade. Incentive a liderança, auxiliando o marido, respeitando a autoridade dele, encorajando-o a ser líder na sua casa. O pai que é bênção para os filhos é o pai que é produzido pelo Evangelho. Ele é justo, porque ele foi justificado pela obra de Cristo, e ele é líder, como deve ser um líder segundo o Evangelho. E eu termino dizendo que o pai produzido pelo Evangelho, o pai que é bênção, é um homem da palavra de Deus. José ouvia e obedecia à voz de Deus. Incrível que em menos de 2 capítulos, no capítulo 1 e 2, por 4 vezes José sonha, e Deus fala com ele em sonhos, e anjos são enviados nos sonhos para dar precisas orientações para ele, 4 vezes, no verso 20 desse capítulo, no próximo capítulo 2, nos versos 13, 19 e 22, Deus se comunica com ele por meio de sonhos. Ele não tinha a Escritura como nós a temos hoje. A Confissão de Fé de Westminster diz que uma vez revelado a nós tudo aquilo que era necessário para nós nos relacionarmos com Deus, com o fechamento do cânon, Deus fala por este método agora, que é a Bíblia Sagrada. Mas ali estava no processo de revelação, então Deus utilizava esses recursos com frequência, quando ele queria falar. E todas as 4 vezes que Deus falou com José, ele não pestanejou. Ele teve a humildade de, tendo recebido a palavra de Deus, acolher a sua noiva como esposa, assumi-la como esposa e assumir o filho dela como sendo seu filho. A primeira vez que o anjo falou foi para ele receber Maria e o filho. A segunda vez o anjo falou, fuja para o Egito. A terceira vez o anjo falou, volte para Israel. E no caminho para Israel, uma 4ª vez, por divina advertência, havia perigo na Judéia. Ele falou, vá para Galiléia, não fica na Judéia. Judéia no sul, Galiléia no norte. O pai feito pelo Evangelho se informa sobre a vontade de Deus. O pai feito pelo Evangelho tem prazer em ouvir a voz de Deus. Quer ouvir essa voz, quer ser guiado por essa voz, por meio da palavra de Deus. Ele se interessa em aprender o que é ser um pai segundo a palavra de Deus. Nós temos pregado aqui nessa igreja, meus irmãos, com certa frequência, fora as classes de escola dominical, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é suficiente. Ela é suficiente para todas as questões da nossa existência, que estejam relacionados com as lutas, os desafios, os pecados, os problemas dessa vida. E para aprender a ser pai, a palavra de Deus não se omite, mas ela nos ensina
como viver. Nós somos feitos para viver sob o conselho de Deus, sob o conselho da palavra de Deus. E essa foi, meus queridos, atenção, pai, esse foi o problema de Adão, o primeiro homem, o primeiro pai. Ele não quis ouvir o conselho de Deus. Deus deu claras diretrizes para ele, mas ele preferiu fazer as coisas do jeito dele, segundo as regras dele, e não segundo os princípios e as regras e as leis da palavra de Deus. E achou que podia ser feliz assim. E nós sabemos o que aconteceu. Um autor cristão, isso é fato verídico, procurou uma editora certa vez. Ele queria publicar um livro cristão sobre criação de filhos, voltado para o pai. Sabe o que a editora falou? Não dá não, que livros sobre como ser pai não vende. 80% dos livros sobre criação de filhos, segundo dados dessa editora, são comprados por mulheres. Os pais não compram livros sobre criação de filhos, e são poucos os livros sobre isso, porque pai não compra, pai não lê, e por isso esses livros não vendem. E as mulheres compram um livro, leem o livro, dão para o marido ler, e sabe o que acontece? A maioria não lemos. Deixa eu me incluir aqui, né? Pai, você é um homem da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Pai, leia a Bíblia toda. Você precisa ler a Bíblia para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento com Deus, mas também pela sua responsabilidade como pai. Você pode ler a Bíblia toda uma vez a cada 3 anos, um capítulo por dia, mesmo que falte alguns dias que você não possa ler, mas faça isso não por uma obrigação, mas pelo deleite. A palavra de Deus no Salmo 19 diz que a lei do Senhor ela é mais doce do que o mel, ela tem mais valor do que o ouro. Nós não deveríamos ver a palavra de Deus como uma obrigação, um fardo, mas como um privilégio, como algo que é doce para a nossa alma. Leia a palavra de Deus e leia com seus filhos, porque eu e você prometemos um dia em que nós consagramos os nossos filhos a Deus, junto com a nossa esposa, pelo batismo infantil, de que nós faríamos o quê? Oraríamos por eles e com eles, ensinaríamos para eles a palavra de Deus, traríamos nossos filhos à casa do Senhor. Busque orientação para ser um pai melhor. E olha, seus filhos vão enfrentar dilemas, se já não estão enfrentando, mesmo como criança. Até criança hoje em dia sofre de ansiedade. Se prepare então para ser um conselheiro para os seus filhos, um conselheiro bíblico para os seus filhos, porque você vai aconselhar, de um jeito ou do outro você vai dar conselho, mas seu conselho vai ser alinhado com a palavra de Deus. Se prepare para isso, tá? Você já está vendo as lutas que muitas vezes nossos filhos passam, então ore por eles. Peça direção a Deus, sabedoria a Deus, para você ser um pai conselheiro, um pai sábio para a vida dos seus filhos, um homem da palavra de Deus que sabe aplicar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. E se a coisa estiver muito complexa, procure orientação, nos procure como pastores ou um irmão maduro da igreja. E até para ser bem prático aqui, eu queria indicar um site que eu tomei conhecimento dele pelo pastor Tiago em 2022, quando ele veio aqui, não era pastor ainda. Anota, o site é o site conselhobiblico.com. Ali você tem uma infinidade, mas é infinidade mesmo, de artigos, vídeos, áudios, atividades práticas, indicação de livros, de A a Z, o que você precisar de orientação do Conselho de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. conselhobiblico.com. Vai a esse site. Eu quero terminar essa mensagem de uma maneira que normalmente a gente começa. A gente realmente começa, eu estou terminando, falando o contexto do capítulo, o contexto do livro. Eu deixei para o final o contexto de Mateus. Sabe por quê? Porque os capítulos de 1 a 4 de Mateus estão nos apresentando as credenciais do nosso Salvador. É uma apresentação de quem é Jesus, uma apresentação da sua procedência, de que Ele é o Deus homem, Deus conosco, que Ele é o Salvador, o guia, o pastor, o rei, o profeta, o sacerdote, que Ele veio trazer o seu reino, libertador do reino de Satanás, que Ele concede o Espírito Santo, que Ele cumpre a lei, Ele é o Filho amado, Ele não tem pecado, Ele veio trazer luz nas trevas, Ele veio não só para os judeus, mas para os gentios, Ele cura doentes, paralíticos, expulsa demônios e por aí vai.
4 capítulos dizendo quem é Jesus. E quando o capítulo 4 termina e o capítulo 5 começa, sabe o que vem? Nossas obrigações. Sermão do Monte. 5, 6 e 7, Sermão do Monte. E aí começa a palavra de Deus dizer como deve ser o nosso coração, como nós devemos lidar com o próximo, com o inimigo e por aí vai. Mas olha que impressionante. Antes de Deus nos comandar, Ele nos diz o que Ele nos oferece. Aquilo que Deus vai nos exigir, primeiro Ele traz a graça dEle para nós. Antes dEle nos dar os imperativos, Ele nos apresenta os indicativos de quem Ele é. E porque Jesus é quem Ele é, porque Jesus fez o que Ele fez, é que nós podemos, amparados por Ele, com a força e o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar e transformar nossas vidas. É por causa de Jesus que nós podemos receber essa incumbência de sermos bênção para os nossos filhos. Senão seria um fardo insuportável, um fardo inatingível, sermos homens justos, líderes da casa, com sabedoria e com atitude de servos, sermos homens da palavra de Deus. Podemos ser assim, por causa desse filho adotivo de José, desse menino que ele recebeu na sua casa, que ele conduziu pelo caminho, nos dando esse exemplo. Ele mesmo foi o que foi, graças ao bebê, por quem ele esperava há tantos anos, junto com o seu povo, a espera do Messias. É por causa de Jesus, meus queridos, da nossa união com Ele, que nós podemos mudar, que nós podemos ser homens melhores, maridos melhores, pais melhores. Na verdade, nós podemos ser novas criaturas. Tudo isso que eu estou dizendo para os homens se aplica às mulheres, mas hoje o objetivo específico aqui para os pais. O Evangelho, meus irmãos, é um Evangelho que mostra quão amargo é o nosso pecado, mas também quão doce é o nosso Salvador, que nos capacita a uma nova vida em união com Jesus. Por isso, eu encerro dizendo, dê glória a Deus por Jesus, por sua obra e por seu Evangelho. E Pai, desfrute dessas bênçãos reservadas ao Pai que é feito por este Evangelho. Que Deus nos abençoe, um feliz Dia dos Pais, um ótimo almoço para todos aqueles que vão estar aí juntamente com seus pais.